Diversos versículos hoje, e eu quero construir uma ideia com você aqui, tá bom? Efésios capítulo 1, verso de número 13 ao verso de número 14, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia. Repita comigo, garantia. Anote essa palavra, grife essa palavra na tua Bíblia, tá bom? A palavra garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que a tua palavra ela penetre no nosso coração, que nós possamos sair daqui, Deus, transformados, entendendo o que é o Evangelho, entendendo quem é o teu Espírito Santo. Nós precisamos entender hoje, é uma palavra que tem que entrar no nosso coração e gerar entendimento. Nos ajude, Jesus, blinda nossos pensamentos, não nos deixe se distrair com nada, que nós possamos ser alimentados e transformados para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Pode se assentar. Nós estamos trabalhando uma série com o nome de Espírito Santo. E nessa série, na primeira mensagem, nós falamos sobre a ação e a importância do Espírito Santo em nós. O quanto é importante termos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Eu sou levado a fazer as coisas que eu não queria. Os pensamentos, a minha mente, ela precisa ser dominada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa me transbordar e me encher, para que eu não faça coisas que eu não gostaria de fazer, e aquilo vá me levando para um ambiente. Na semana passada nós falamos sobre koinonia, que é a comunhão do Espírito Santo. O relacionamento com Ele. Como é importante nós termos esse relacionamento que é tudo que Deus espera de nós no tempo vindouro, no tempo que nós estamos, na verdade, na era que nós vivemos, é tudo que Deus espera de nós. E hoje eu quero trabalhar com você sobre que o Espírito Santo, ele é a garantia. Ele é a garantia, ele é o bilhete premiado, vamos colocar assim, que você vai chegar diante da presença do Senhor e você vai ter acesso ao trono da graça. É o Espírito Santo, é por Ele, todas as coisas são por Ele. E nós precisamos entender que existem 3 partes em um processo que você vai passar na sua conversão. Então, esse processo ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a porta. Repita comigo, porta. Quando nós lemos as Escrituras em Mateus capítulo 7, no verso de número 13 ao 14, diz assim, ó: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então todas as vezes que você vai iniciar na trajetória cristã, você vai iniciar na trajetória do Evangelho, é necessário passar por uma porta. Que porta é essa? É a porta do Senhor, é a porta do Evangelho. E essa porta ela é estreita, ela não é uma porta larga, ela é uma porta estreita. Por quê? Porque muitas das coisas suas que você carrega, muito da sua bagagem, precisa ficar para fora. Então você precisa deixar para trás algumas coisas. O Evangelho ele é uma religião de renúncia. Ele é uma religião de abrir mão de algumas coisas. Então é necessário passar por uma porta. O primeiro passo é passar por uma porta. Por isso que em Apocalipse capítulo 3, verso número 20, diz que Jesus está à porta e Ele está batendo. Eu que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei contigo. A porta é o primeiro passo do relacionamento. A porta é o primeiro passo onde você abre aquilo e entra para uma nova história. Entra para uma nova jornada. O segundo ponto que nós precisamos entender é o caminho. Então aqui o texto diz, a porta ela é estreita e o caminho também. Então o segundo ponto, o segundo processo que você vai passar é o caminho. E quem é o caminho, gente? João capítulo 14, verso número 6, Jesus disse, eu sou o... Então é necessário passar pelo caminho. É necessário você trilhar por um caminho. Primeiro eu passo por uma porta, que ela é estreita. E depois eu ando por um caminho. E esse caminho é Jesus. E por fim, então, nós chegamos naquilo que nós chamamos de alvo, que é o terceiro processo. É o alvo, é o final. Em Filipenses capítulo 3, verso número 14, diz assim, ó: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, como que funciona a trajetória? Primeiro, eu passo por uma porta. Segundo, eu ando por um caminho. Para quê? Para chegar em um alvo, para chegar no objetivo que Deus tem para a minha vida, para chegar no plano perfeito de Deus para mim. Vocês estão entendendo aqui, sim ou não? Então eu passei pela porta, eu andei pelo caminho, e agora eu cheguei no alvo que Deus tem para a minha vida, eu cheguei naquilo que Ele separou para a minha história.
E quando nós vamos entender sobre o caminho, e é sobre isso que eu quero falar com você, nós percebemos várias profecias sobre esse caminho. Nós percebemos que a igreja, no início da sua trajetória em Atos, ela era conhecida pelo o caminho. Essa igreja que vive o caminho, você vai ler em Atos e você sempre vai ver descrito o caminho. E também ela é dita lá no Velho Testamento, Isaías capítulo 35, verso de número 8, diz assim: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Isaías está profetizando aqui sobre Jesus, aquele que abre a porta e aquele que faz você passar pelo caminho. Então Isaías começa a lançar uma profecia. Que profecia é essa? Existirá um caminho. Existe um caminho, e o caminho é Jesus. Então toda essa profecia ela é declarada sobre esse caminho. A igreja de Atos então acontece, João descreve ali que Jesus disse: eu sou o caminho. Então começa toda a trajetória da igreja evangélica. E nós percebemos em Atos capítulo 9, verso de número 2, que diz assim: pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. O apóstolo Paulo então ele sai e ele começa a pegar cartas nas sinagogas falando assim: nós precisamos matar essas pessoas. Que pessoas? Aqueles que pertencem ao caminho. Caminho aqui está descrito com letra maiúscula, ou seja, ele não está falando sobre um caminho em algum terreno, ele está falando sobre um caminho espiritual, que é Jesus. Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Então, Isaías falou sobre o caminho, Jesus disse: eu sou o caminho. E agora a igreja de Atos denomina a igreja cristã daquela época como o caminho. E aí, abra comigo lá em Atos capítulo 24, verso do número 14. Coloca aqui para mim, por favor. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do... Aqui chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei, no que está escrito nos profetas. Então aqui o apóstolo Paulo ele está falando mais uma vez sobre o caminho. A igreja evangélica era conhecida como o caminho. Depois de muito tempo nós fomos chamados de cristãos, mas éramos chamados daqueles que pertencem ao caminho. Atos 19, verso de número 9, coloca para mim ali por favor. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então mais uma vez você vai perceber que na igreja de Atos eles denominavam a igreja evangélica como o caminho. Eu sei que pode ser que não está fazendo muito sentido, mas eu vou explicar para você agora. Todas as vezes que você lê as escrituras, o apóstolo Paulo, ele sempre conjectura algo na sua linguagem para explicar que a trajetória cristã, ela é baseada em passar por um caminho. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 7, diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quando ele diz terminei a corrida, ou seja, eu andei por esse caminho, eu terminei a corrida e eu cheguei no alvo. Eu combati o bom combate, eu passei pela porta, eu trafeguei por esse caminho correndo, eu venci esse caminho, eu venci a corrida da vida. E eu guardei a minha fé. Um outro texto lá em Hebreus 12, verso de número 1 diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Mais uma vez, os apóstolos estão declarando que a trajetória cristã é uma corrida, a trajetória cristã é uma caminhada, e essa caminhada ela precisa ser feita em um caminho, e o caminho é Jesus. Amém? O caminho é Jesus. Agora eu quero que você entenda que o Deus Todo-Poderoso, Ele abriu uma porta para nós, Ele gerou um caminho, e Ele quer que nós venhamos chegar a um alvo, que é a salvação. Só que esse Deus, Ele é tão amoroso, que Ele disse assim, é bom que eu vá para que Ele venha. Quem é Ele? O Conselheiro, o Espírito Santo, é aquele que vai guiar vocês no caminho. É aquele que vai ajudar vocês no caminho. Não tem como passar por esse caminho sem a ajuda do Espírito Santo. Não tem como andar nesse caminho sem o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso de número 14. Coloca para mim, por favor, Léo.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repita comigo, guiados. Então todo caminho é necessário um guia. Esse guia aqui, essa palavra guiados, a tradução dela do original para o grego é aquele que pega pela sua mão e anda com você pelo caminho. A palavra do Senhor está dizendo assim, portanto, todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então, quando você tem o Espírito de Deus, Ele pega na sua mão, Ele passa com você pela porta, Ele anda pelo caminho, e Ele é a garantia de que você vai chegar no alvo e na soberana salvação de Deus. Ele é a garantia, Ele é o selo. Então nós somos guiados, Ele nos pega pela mão, Ele vai andando com a gente. É tipo aquele pai que vai levar o filho para a escola no primeiro dia de aula, sabe? E aí você pega o seu filho pela mão e vai andando com ele e fala assim, pai, sai daqui, mãe, sai daqui, está todo mundo vendo. E ele gruda em você assim, agarra e vai entrando com você. Essa é a tradução de guiados, é aquele que pega pela mão e conduz pelo caminho. É como alguém que guia um cego. É como alguém que pega na mão de um cego e vai guiando um cego. Esse é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa é a importância dele na nossa história. Ele nos guia pelo caminho. Nós temos um caminho que é Jesus, mas nós não conseguiremos concluir a nossa carreira se não for através do Espírito Santo de Deus que nos guia pelo caminho. Vocês estão entendendo? Então ele nos guia pelo caminho. Gálatas capítulo 5, verso de número 25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então mais uma vez você vai perceber na Bíblia que eles estão usando uma palavra aqui que faz menção a uma caminhada. Se eu tenho o Espírito, eu preciso andar pelo Espírito, porque existe um caminho e esse caminho é Jesus. Então o Espírito me ajuda a andar nesse caminho. Não existe a probabilidade de você concluir a carreira, não existe a probabilidade de você terminar a corrida se você não é guiado pelo Espírito Santo. É por isso que nós vemos que as igrejas cada vez mais elas enchem de pessoas, só que cada vez mais estamos vazios dentro de nós. Cada vez mais nós estamos apegados a fazer store, a olhar e trazer um nível de comparação para as nossas vidas com a vida do outro. Por quê? Nós estamos buscando a palavra, mas nós estamos cada vez mais vazios disso. Porque nós sabemos da porta, nós conhecemos o caminho, nós sabemos que tem um alvo, mas nós não permitimos que o Senhor pegue-nos pela mão e nos guie pelo caminho. Assim como vocês receberam o Espírito, também andai nele. Andai pelo caminho. Estejam firmes no caminho. A importância de recebermos o Espírito Santo é para que ele é a garantia de que nós seremos salvos. Ele é a garantia da minha herança. Que herança é essa, pastor? É a salvação. Ele é a garantia, ele é o selo. Foram selados pelo Espírito Santo. Foi carimbado algo no teu coração, foi carimbado algo dentro de você. Então se você não chegar dentro da casa do Senhor e buscar o Espírito Santo com todo o teu coração, você vai andar pelo caminho, mas de uma forma totalmente torta. Você vai se perder. Ele é o GPS, é Ele que pega pela tua mão e fala, vira à direita, vira à esquerda. É Ele que conduz, é Ele que fala nos teus ouvidos o que você deve fazer. Ele é guia de cegos. É aquele que pega pelas mãos e conduz na caminhada. Só que no momento que Ele conduz você na caminhada, Ele se relaciona com você, Ele conversa com você. Ele não é um Deus que pega você pela mão e vai te arrastando e fala, vamos. Não. Ele começa a conversar com você. Ele quer se relacionar com você. É por isso que o texto diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Que é a comunhão? É aquele que pega pela tua mão e vai conversando com você no caminho. Alguém aqui já ajudou algum cego a atravessar a rua? Sim. Quando você ajudava o cego, o que você falava para ele? Você falava com ele, sim ou não? Ó, tem um degrau aí, cuidado. Aí ele ia. Fala assim, ó, tá vindo o carro, para um pouquinho, vai. Se fazia isso, sim ou não? Conversava, não conversava? O Espírito Santo é a mesma coisa conosco. Ele nos pega pela mão e ele fala assim, filho, para, aí você não vai. Não entra nessa sociedade, não gera esse relacionamento. Não entra nesse namoro, não faça isso. Cuidado, o carro tá vindo, vai te atropelar. Ele é guia de cegos. Ele nos conduz. Ele nos pega pela mão e ele fala, não faça isso, cuidado. Em um determinado momento, você está cabisbaixo, você está triste, e aí ele fala para você assim, filho, olhe para o céu, olhe para as estrelas, olhe para a areia, olhe para tudo que eu criei. Você acha que mesmo que eu vou perder tudo isso? Você acha mesmo que eu vou perder a sua guerra, sendo que eu criei todas essas coisas? Quem está entendendo o que eu estou pregando? O Espírito Santo, ele nos guia. Qual é o problema? Estamos cada vez mais depressivos, estamos cada vez mais definhando emocionalmente e espiritualmente, porque nós não queremos dar a mão para Ele. Nós queremos andar no caminho sozinho.
Então você pega as suas contas, você começa a fazer suas contas e você fala assim: Espírito Santo, dá licença que aqui eu comando a parada, eu entendo desse negócio financeiro. Qual que é o problema? O problema é que quando o Uber vai guiar você, você decide entrar no carro e não falar nada da sua vida. Mas quando você vai ver, você já contou até do seu ex, não é verdade? Pessoal que trabalha de Uber aqui, passageiro entra, fica quieto e do nada ele já contou a vida inteira, sim ou não? É isso mesmo? Porque o Uber está te guiando por um caminho. Aí você já... O Espírito Santo está querendo te guiar. O Espírito Santo está querendo colocar você do lado dele e falar assim: vamos, filho, eu caminho com você, eu cuido de você. Mas nós não queremos conversar, nós queremos soltar a mão e sair andando. Ele é guia para os filhos de Deus. Para onde, pastor? Pelo caminho. Entre a porta e o alvo existe um caminho. E não tem como você ignorar isso. Se você a vida inteira viveu distante desse caminho, se você a vida inteira vive longe desse caminho, é loucura achar que você vai acessar o alvo. Não, pastor, mas eu sou bonzinho. Mas o meu coração é tão legal. É loucura. Sem o Espírito Santo de Deus te guiando pelo caminho, você não chega ao alvo. Ele é a garantia, ele é o selo. Ele é aquele que garante o nosso acesso ao alvo, a nossa herança. É isso que as Escrituras estão falando. Ele é o nosso guia. E olha que interessante, a igreja não fazia nada, não iniciava nada, não realizava nada sem o Espírito Santo. Eu quero que você entenda qual é a importância do nosso guia nas nossas vidas, desse homem que nos guia, desse Espírito que nos direciona. Atos capítulo 8, verso de número 14 ao verso de número 17. Coloca para mim que eu quero ler com vocês. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito. Então vamos lá, entra na história comigo. Em Atos capítulo 1, eles estavam reunidos, ouvindo a voz de Jesus dizendo: espere que desça do alto o Espírito Santo. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce e enche eles. Atos capítulo 3, Pedro e João entram dentro do templo e quando eles estão entrando, uma pessoa é curada, um aleijado é curado. De Atos de número 3 a Atos de número 5, existe uma grande confusão por causa dessa cura. Então os fariseus vêm, batem neles, brigam com eles e tudo mais. Atos capítulo 6, eles levantam então Estevão para poder, e mais alguns outros, para poder cuidar das mesas dentro do templo. Atos capítulo 7, Estevão morre. Quando Estevão morre, é a primeira pessoa que morre dentro da igreja, é o primeiro mártir da Bíblia, aquele que foi o primeiro a morrer por amor ao Evangelho. Quando ele morre, há uma dispersão da igreja. Então toda a igreja agora que estava localizada em Jerusalém, eles se dispersam, eles vão para outros lugares. E eles começam a frequentar outros ambientes. É a mesma coisa de jogarem uma bomba aqui hoje, e aí todo mundo fala assim: nunca mais eu piso lá. E cada um vai para um canto da cidade, vai para outra igreja, vai em outro lugar, e aí começa um novo movimento. Foi isso que aconteceu na igreja daquela época. Eles se dispersaram e cada um foi para um canto. Quando cada um foi para um canto, gente, Filipe, ele começa a pregar o evangelho ali, saindo de Jerusalém, se eu não me engano, em Samaria. Atos capítulo 8, ele começa a pregar o evangelho em Samaria. E ele começa a anunciar a palavra e as pessoas começaram a aceitar Jesus ali. Eles começaram a aceitar Jesus e começou a formar uma igreja. De repente eles falam assim: cara, está se formando uma igreja lá, o que a gente vai fazer? Manda Pedro e João. Porque Pedro e João é os caras da diretoria da igreja, é os caras que são os tops da igreja. Sabe o que Pedro e João faz assim que eles chegam? Olha a primeira coisa que eles fazem. Esses, ao chegarem, eles chegaram no ambiente, qual é a primeira coisa que eles fazem, gente? Oraram para quê? Porque não tem como você conduzir uma igreja sem o Espírito Santo. A primeira coisa que Pedro e João olham e falam assim: cara, iniciou um novo projeto aqui, iniciou uma nova igreja, está iniciando algo ali em Paulínia, está iniciando algo em Portugal, está iniciando algo novo. O que a gente vai fazer? Espírito Santo, enche essas pessoas. Porque não tem como você começar um projeto sem o Espírito Santo. Não tem como. Eles eram da diretoria, eles poderiam sentar na mesa e falar assim: ó, o seguinte, o método que nós vamos trabalhar aqui é assim, nós vamos colocar aqui, ó, tantas pessoas em uma casa, nós vamos colocar um líder sobre cada um, esses líderes vão ensinar, vão começar a discipular. Foi isso que eles fez, sim ou não? Não estou dizendo que não seja importante, mas a primeira coisa que você precisa entender: o Espírito Santo, ele precisa ser a primazia da tua vida, tem que ser a primeira coisa que você tem que viver na tua história. Ah, pastor, estou indo na igreja para Deus me abençoar, para Deus mudar a minha história. Você quer que Ele muda? Busca o Espírito Santo. Eles chegaram e oraram para que eles fossem cheios do Espírito Santo.
Atos capítulo 19, verso de número 1 ao verso de número 2. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? O cara acabou de chegar, o apóstolo Paulo acabou de chegar, ele nem perguntou se tinha uma bolacha de maisena para comer. Falou: tem pão aí, tem alguma comida, tem alguma coisa, que eu estou com fome. Eu acabou de chegar. Qual foi a pergunta que ele fez? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados, quando vocês creram? Isso me assusta, porque toda a igreja ela foi conduzida através de uma única direção, o Espírito Santo. Agora, se eu perguntar para você, vocês foram batizados quando creram, vocês receberam o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo? Qual foi a data que você foi batizado pelo Espírito Santo? Porque se você não sabe quando você foi batizado pelo Espírito Santo, se você não lembra da experiência, é bem provável que você não foi batizado pelo Espírito Santo. Se você não sabe o dia, se você não sabe como foi, se você não sabe descrever, é porque você não é cheio do Espírito Santo e você está andando pelo caminho. Mas é por isso que você vai para lá, vai para cá, chora, sofre e toda hora é uma loucura a tua cabeça. Porque é necessário ser cheio desse Espírito Santo, igreja. O apóstolo Paulo está falando assim: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Esse é o cenário da igreja hoje. Esse é o cenário que nós vemos nas igrejas. As pessoas não sabem que é o Espírito Santo. Elas não entenderam a proposta do reino de Deus, que existe um guia que pega pelas tuas mãos e ele te direciona no caminho. Mas nós estamos longe de saber quem ele é e de entender o propósito do relacionamento com ele. A comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, amém. Para ter comunhão tem que ter relacionamento. Para ter koinonia, que significa comunhão, que é intimidade com ele, você precisa se relacionar com ele. Para se relacionar, você precisa dar a mão e andar de mão dada com ele no shopping. Você precisa estar com ele. E quando alguém começar a falar alguma coisa perto de você, alguma história nada a ver, falar besteira perto do seu casamento, falar besteira nos grupos do WhatsApp que você está, o Espírito Santo ele vai te pegar pela mão e falar assim: isso não é bacana. O problema é que muitas vezes quem tem que falar isso para você é o pastor, e você tem medo do pastor. Ah não, porque se o pastor chegar, muda não sei o quê. Eu não sou o Espírito Santo. Existe um Deus que tudo vê, existe um Deus que tudo sabe, e Ele está te vendo. Amém. E Ele está querendo pegar na tua mão. Ele está querendo guiar você, como um pai direciona um filho, como um pai que fica falando para o filho: vem, dá os primeiros passos. Nós estamos entrando nessa época agora com Davi. Vem, dá os primeiros passos, segura pela mão e dá um passinho, segura pela mão e dá outro passo. Nós nos esforçamos para que ele consiga. O Espírito Santo ele está aqui hoje na igreja falando isso para você: deixa eu te pegar pela mão e te direcionar pelo caminho. Por quê? Porque existe um alvo e eu sou a garantia que você vai entrar lá. Eu sou o selo. Se não for por mim, você não entra. Vocês precisam ser selados pelo Espírito Santo. Nós temos uma grande confusão na nossa mente em relação a achar que, porque eu tive uma experiência com Deus, agora eu fui batizado pelo Espírito Santo. Abra comigo em Atos capítulo 9. Quero ler com você o verso de número 3 e o verso de número 4. Coloca para mim, Léo, por favor. Atos 9, o 3 e o 4 diz assim, ó: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa história é a história do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que nesse momento o apóstolo Paulo ele estava indo no caminho de Damasco para poder matar os cristãos, para poder prendê-los. E quando ele começa a ir por esse caminho de Damasco, ele estava andando no caminho. De repente uma voz vem do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele falou assim: quem é? És tu, Senhor? Ele falou assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. E a Bíblia diz que de repente o apóstolo Paulo ele caiu depois que ele viu o clarão e ele ficou cego. Durante 3 dias e 3 noites ele ficou cego, ele não comeu nada e ele não bebeu nada. Verso de número 9.
Então o Saulo, ele é levado para uma cidade, ele fica ali naquela cidade orando e buscando a Deus. O que foi isso que aconteceu? O que foi isso que eu vi? Gente, uma pergunta aqui para vocês: vocês já tiveram uma experiência dessa, sim ou não? Cara, de ver um clarão e ficar cego 3 dias. Quem aqui já ficou cego 3 dias? Ninguém. Ah, mentira. Eu também não. E eu nunca ouvi: Pablo, por que você me persegue? E eu queria jogar bomba nos outros, assim, sabe, zoar os crentes. Eu gostava de fazer isso às vezes. Eu tinha uns negócios na minha cabeça que eu não gostava de igreja, não queria saber de igreja de nada. E ele nunca falou para mim: Pablo, por que você me persegue? Aí ele fala: Saulo, por que você me persegue? A Bíblia diz que ele viu um clarão, ele ouviu uma voz, ele jejuou durante 3 dias, 3 noites, cego, sem comer nada e sem beber nada. É uma baita experiência com Deus, sim ou não, gente? Você tem dúvida que Deus falou com ele? Aonde ele fosse, fala assim: fiquei cego 3 dias, já estava bom. Como assim? Veio um clarão assim, Deus falou: por que você me persegue? Eu caí no chão, eu já não sei mais nada, fiquei cego. Aí veio um cara, colocou a mão na minha cabeça e falou: recebe aí, tal. Mas olha que interessante, quando Paulo ele fica cego, quando ele começa a jejuar por 3 dias, 3 noites, lá no versículo 17, Deus, um pouco antes, Deus fala para Ananias: Ananias, é o seguinte, tem um homem que chegou na cidade. É mesmo, Deus, quem é? É um tal de Saulo. Ananias falou assim: você está doido? Esse cara é o perseguidor da igreja, esse cara aqui vem matar todo mundo. E Deus falou assim: exatamente, vai lá e ora por ele. Eu orar por ele? Você está doido, Deus? Como é que eu vou orar por esse cara? Ele veio aqui para matar a igreja, ele veio aqui para perseguir nós. Aí naquele momento Deus falou com ele: vai lá e ora por ele. A Bíblia diz então que Ananias chega lá, versículo de número 17. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. E olha que diz o seguinte, o restante do texto. O que está escrito? Para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Agora eu te faço uma pergunta. O cara ficou cego 3 dias, 3 noites. Ele não comeu, ele jejuou durante 3 dias. Alguém aqui já ficou de jejum, sem comer nada e sem beber nada durante 3 dias e 3 noites? Ele ficou sem comer, ele viu um clarão, ele ouviu uma voz, ele teve uma baita experiência. Por que então que ele precisou ser batizado com o Espírito Santo? Sendo que ele já teve uma evidência na vida dele, sendo que ele já foi marcado por algo, sendo que algo já apareceu e tocou nele. Para que ser batizado com o Espírito Santo? Mas Deus responde essa pergunta. Verso de número 15, verso de número 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Deixa eu te falar uma coisa. Experiências com Deus faz com que você tenha um contato com Ele um dia, mas quando vier o sofrimento, você vai embora. Muitos cultos, você vem aqui na frente, você chora, você se quebranta. Só que quando o sofrimento vem na tua vida, sabe o que você faz? Você vai embora. Você desiste, você sai. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele precisa ser batizado pelo Espírito Santo, porque quem é batizado pelo Espírito Santo enfrenta qualquer sofrimento e permanece. Sabe por que às vezes você olha e fala assim: eu não aguento mais, eu quero ir embora, eu vou desistir, eu vou deixar de ir na igreja? Sabe por que você saiu e voltou tantas vezes para a igreja? Sabe por que você saiu diversas vezes, ficou no mundo, depois voltou, e saiu de novo e voltou e vai? Sabe por que isso está acontecendo? Porque você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo. Porque quando você for batizado por Ele, tocado por Ele, renovado por Ele, isso ultrapassa qualquer experiência de ter visto um clarão, de ter ouvido uma voz ou de ter jejuado muito tempo. As tuas experiências não te livram do teu sofrimento. O Espírito Santo sim. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar esse Espírito Santo. Nós precisamos ser transbordados. O batismo não é uma experiência. O batismo com o Espírito Santo é uma mudança de vida. Ser batizado pelo Espírito Santo não é uma experiência legal, não é eu falar em línguas, não é eu rodopiar aqui na frente. Ser batizado pelo Espírito Santo não é eu sentir um arrepio legal. Ser batizado pelo Espírito Santo não é eu falar: nossa, ele me tocou. Ser batizado pelo Espírito Santo é depois que ele te tocar, é o teu comportamento depois que você sai dali.
Porque não adianta você falar em línguas na presença de Deus e depois usar a mesma língua para falar mal das pessoas. Porque se você com a língua bendiz o nome dele e com a mesma língua você fala mal do seu irmão, Tiago diz assim: não pode uma fonte jorrar água doce e água salgada. A questão não é você cair no Espírito Santo, a questão é você levantar e continuar vivendo uma vida nele. Porque todos querem a emoção, todos querem a experiência, todos querem um toque, mas a mudança de vida vem com o selo do Espírito Santo, aquele que pega pela mão e te guia no caminho, e não aquele que te guia durante os cultos. Porque o verdadeiro cristão é aquele que vive igreja na segunda-feira, na terça-feira, não aquele que vive igreja no domingo. Não aquele que levanta as mãos aqui para adorar o Senhor, mas é aquele que levanta as mãos para adorar o Senhor quando o boleto chega. E só levanta as mãos para adorar o Senhor quando o boleto chega quem está de mão dada, andando pelo caminho e sendo guiado por Ele. Existe uma porta, existe um caminho e existe um alvo, e o Espírito Santo te direciona nisso. Não é sobre ter muitas experiências com Deus, mas é sobre ter uma única presença dentro de você, sabendo que Ele te conduz, que Ele cuida de você. É nesse momento que Deus começa a separar dentro da igreja os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Nós queremos poetizar, romantizar a igreja. Se eu entrei dentro da igreja e eu não senti um arrepio, é porque Deus não falou comigo. Quem foi que disse isso? Se eu entrei dentro da igreja e eu não chorei nos louvores, é porque Deus não está aqui. Quem foi que disse isso? Evangelho não é sobre sentir, evangelho é sobre crer que Ele está conduzindo os teus passos pelo caminho. E o sentir, pastor, é a cereja do bolo. Tic. Se você sentiu, irmão, glória a Deus. Mas se você não sentiu, continua crendo, porque Ele está te conduzindo para o caminho. É que nós paramos quando começamos a sentir algo. Nós desistimos quando um sentimento vem dentro de nós. Por isso que Deus está falando, Ele precisa ser cheio do Espírito Santo, porque Ele vai aprender a sofrer por mim. Ele vai aprender o que é sofrimento. Ele vai sofrer tanto pelo meu nome, que eu vou precisar encher Ele do Espírito Santo. O melhor método que você pode usar dentro de uma igreja é o Espírito Santo, igreja. O apóstolo Paulo, quando ele é batizado pelo Espírito Santo, agora ele não é mais Saulo, ele se transforma em Paulo. E ele começa a pregar o Evangelho. A Bíblia diz que ele passa por Antioquia, ele passa por todas as cidades, ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a anunciar a grandeza de Deus. E a Bíblia diz que ele pregava o Evangelho e ele ia para outras cidades. Ele pregava o Evangelho aqui, ele ia para outra cidade. Ele pregava o Evangelho aqui, ele ia para outras cidades. Mas o que acontecia com as pessoas que recebiam o Evangelho? Essas pessoas que recebiam o Evangelho, elas não tinham pastores, elas não tinham líderes, elas não tinham um templo, elas não tinham a Bíblia. Porque essas pessoas que o apóstolo Paulo passou para pregar e anunciar, essas pessoas eles eram os gregos, os romanos convertidos ao Evangelho. Você está entendendo o que eu estou pregando ou está ficando muito histórico aqui? Sim ou não, está entendendo? Então ele começou a pregar aqui e ele pregava para os gregos e os gregos se convertiam. Qual era o problema dos gregos? O problema é que eles tinham uma cultura enraizada dentro deles. Qual era essa cultura? Os homens e as mulheres que cultuavam os deuses gregos, eles cultuavam, e a maneira de culto às vezes era a relação sexual dentro do templo. Então eles se relacionavam sexualmente dentro do templo. Algumas outras religiões que existiam na época, que eram milhares, quando o apóstolo Paulo prega, ele fala assim, existiam várias estátuas, vários deuses aqui em Atenas. E aí ele viu uma estátua escrita, o Deus desconhecido, ele falou assim, esse é o meu Deus. Existia uma cultura diferente da cultura de hoje. Nós vivemos numa cultura católica cristã. Então quando você ouve o Evangelho, você sabe o que é o Evangelho. Mas na época que Paulo começa a pregar, eles não sabiam o que era o Evangelho. Então o apóstolo Paulo vem e prega aqui, ele sai, vem e prega aqui, ele sai, vem e prega aqui, ele sai, vem e prega aqui. Aí ele volta o caminho e ele volta para ver como que ficou a igreja aqui. Sem líder, sem pastor, sem Bíblia, com os costumes da época. Imagina a igreja que B.O. que era, gente. Mas sabe o que acontecia? Quando ele voltava, a igreja crescia. Por que crescia? Porque era o Espírito Santo que conduzia a igreja. E aí então o apóstolo Paulo pegava aqueles que se fortaleceram e falou assim, nós vamos conduzi-los a pastores, presbíteros, líderes. Nós precisamos entender que o pastor dessa igreja não sou eu, o pastor dessa igreja é o Espírito Santo. Não é o meu método, mas tem que ser o método dele. Você que é líder de ministério, você que é líder no seu trabalho, você que lidera algum lugar da tua vida, o líder de tudo é ele que desenvolve todas as coisas. O problema é quando a gente quer colocar a mão. Olha o que diz a palavra lá em 1 João capítulo 2, verso de número 27, diz assim, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém
que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. O que João está dizendo é o seguinte: quem recebeu a unção, o próprio Espírito Santo te ensina. Então quando você diz, pastor, você não me visita, pastor, você não vai na minha casa, pastor, você não me ajuda a ler a Bíblia, eu preciso te ensinar uma coisa. Em 1 João está dizendo que o Espírito que você recebeu, ele te conduzirá. E nós estamos presos a homens, nós estamos presos a pastores, nós estamos presos a líderes. Você precisa ser livre disso em nome de Jesus. Se o teu pastor te escraviza, se o teu pastor te proíbe de visitar outras igrejas, se o teu pastor não aceita que você vá em outro culto, o teu pastor te escravizou. E não é o Espírito Santo que te lidera, é ele. Ah, mas eu preciso honrar o meu pastor. Você precisa honrar o Senhor, e com consequência disso você vai honrar o teu pastor. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? O Espírito que vocês receberam, ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo ensinou aquela igreja, o apóstolo Paulo voltou e consolidou a igreja. O Espírito Santo ensinou aquele outro povo, e o apóstolo Paulo foi lá e consolidou esse outro povo. É o Espírito Santo que age nas igrejas, gente. É ele que faz, é ele que realiza. É por isso que os apóstolos ficavam desesperados para dizer assim: você já recebeu o Espírito Santo? E você já recebeu? Ah, glória a Deus. E você recebeu? Ufa, glória a Deus. Você não recebeu? Então vem aqui, miserável. Colocava a mão na cabeça e recebia. É o Espírito Santo que nos conduz. Qual é o problema da igreja, pastor? O problema da igreja é Lucas 8, capítulo 11, verso de número 12. Coloca para mim aí, Lucas 11, verso de número 12. Eu acho que não é esse. É Lucas 8. Eu falei qual? Ah, é Lucas 8, verso de número 11 e verso de número 12. Este é o significado da parábola: a semente e a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo. Tô que nem o Igão. Então, é que está muito grande a letra, né, Igão? Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. A Bíblia está dizendo que quando a mensagem é pregada, existem aqueles que ficam à beira do caminho. Repita comigo: beira do caminho. O que é aqueles que estão à beira do caminho? É aqueles que estão assistindo o culto, é aqueles que estão vendo o que está acontecendo, mas eles decidem não entrar no caminho, eles decidem ficar à beira do caminho. Sabe quem é que vem quando você está à beira do caminho? O diabo. O diabo, ele vem e ele rouba aquilo de você. Sabe qual é o maior problema da igreja? É que nós decidimos ficar na beira do caminho, nós decidimos ficar na borda da piscina, nós não queremos mergulhar fundo em Jesus. Porque mergulhar fundo em Jesus é ler a palavra, e ler a palavra é saber que ela vai te confrontar no dia seguinte. Quando você lê ela lê você, e ela fala assim: está na hora de você corrigir aqui, tem um erro de português em você, tem um erro ortográfico aqui, precisa corrigir isso aqui, porque a palavra te confronta. Então é melhor eu ficar na beira, é melhor eu ficar só nos devocional que aparece no Instagram, é melhor eu ficar só nas frases de impacto, é melhor eu viver uma vida longe do Espírito Santo, é melhor ficar na beira. Existe uma frase do Francis Chan que diz assim, ó: se eu fosse o diabo e quisesse parar a caminhada de qualquer cristão com o Senhor, eu não faria muitas coisas, eu só faria uma coisa: eu impediria essa pessoa de ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Porque se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, você não tem aquele que guia você pelo caminho, e você infelizmente está à beira do caminho, está longe, só está assistindo o que está acontecendo, só está assistindo o culto, só está assistindo o mover, mas não está andando no caminho. Nós aprendemos lá em Efésios capítulo 1, verso de número 13 ao 14, eu vou finalizar por aqui com você. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, repita comigo, garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós fomos selados. A nossa herança é o céu é o alvo. Só chegaremos lá por um caminho: Jesus. E o Espírito Santo é a única garantia que nós temos nesse caminho. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Nessa noite nós não vamos cantar um louvor. Nessa noite nós não vamos fazer nada mais, nada menos do que curvar nossa cabeça e ter uma conversa séria com o Espírito Santo. Se você diz para mim: pastor, eu amo a Deus,
mas você não se relaciona com Ele, tem alguma coisa errada. É a mesma coisa aquelas pessoas que falam que torcem para algum time. Aí você pergunta para ela assim, qual é o nome do goleiro? Ah, eu sei que eu torço. É um torcedor de tradição. Não seja um crente de tradição dentro da igreja, que diz que ama a Deus, que conhece a Deus, que sabe quem Ele é, mas nunca se relaciona com Ele. Ele guia você pelo caminho. Ele pega você pela mão e Ele vai andando com você. Pastor, eu não lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Pode ser que seja hoje. Pode ser que hoje você tenha isso marcado em você. Mas o que é ser batizado com o Espírito Santo? É ver um clarão? O que é ser batizado com o Espírito Santo? É ouvir a voz dele de uma forma que ele fala, uau, por que você me persegue? O que é ser batizado com o Espírito Santo, pastor? É uma mudança de vida. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que traía, não traia mais. Pelo contrário, peça perdão. Arrependa-se. Pastor, o que é então ser batizado com o Espírito Santo? É ter um novo estilo de vida. É simplesmente pegar pela mão dele e deixar com que ele conduza a tua história. Mas como vai ser amanhã? Eu não sei, mas eu sei que ele está guiando todas as coisas. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Mas como que vai ser? Pergunta para o guia. É como entrar em um novo ambiente, uma nova cidade, um novo país. Você não consegue fazer nada sozinho, você precisa que alguém vai te guiando, você precisa que alguém vai interpretando para você o idioma novo, você precisa que alguém vai te localizando, até você ter o quê? Experiência naquele ambiente. Quando você tem experiência naquele ambiente, aí você começa a ir. Você precisa ser um com Ele, cara. Você precisa dar a mão para Ele hoje. Então nesse ambiente, do jeito que está aqui, feche os seus olhos e fala sério com Ele hoje. Fala, Pai, eu preciso disso. Jesus, eu preciso disso. Eu tenho andado em um sofrimento, em um desânimo, uma tristeza. Pai, eu sinto que às vezes eu estou na beira do caminho. Eu sinto que às vezes eu estou assistindo tudo de fora, mas eu não entro no caminho. Mas eu não sei entrar. Como que eu faço? Espírito Santo. Como que eu faço, Senhor? Me ajuda, Jesus, na noite de hoje a entender a Tua mensagem. Jesus, me ajuda na noite de hoje a ser selado pelo Teu Espírito Santo. Jesus, eu estou clamando, me enche, me transborda, me renova. Eu não quero ser alguém que anda por essa terra sem ser selado por Ti. Eu não quero ser alguém que anda por andar, que vive por viver. Eu estou cansado, Jesus, de viver uma vida assim. Eu quero ser cheio da Tua presença, Pai. É o Teu Espírito que me conduz. É o Teu Espírito que vai fazer eu levantar amanhã alegre, feliz. Não é sobre ganhar um carro, não é sobre trocar de celular, não é sobre uma casa melhor, mas é sobre ser cheio do Teu Espírito. Eu quero a alegria, a paz que excede todo entendimento. Eu quero ela em mim, Jesus. Eu quero ela no meu coração. Eu quero confiar que o meu amanhã eu vou descansar, porque eu já entreguei nas Tuas mãos. Eu quero confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Espírito Santo, a Tua igreja está diante do Senhor em temor, em tremor, dizendo, enche-me, Deus, porque sem o Teu Espírito eu não conseguirei andar no Teu caminho. Eu posso passar pela porta, mas eu vou ficar na beira assistindo tudo que está acontecendo, mas eu quero chegar para o alvo, eu quero completar a carreira, eu quero guardar a minha fé. Espírito Santo, enche-me até transbordar. Enche o meu coração, Jesus. É o Senhor que vai resolver o problema do meu casamento, não sou eu. É o Senhor que vai tocar sobre o meu filho drogado. É o Senhor que vai tocar sobre a minha casa. É o Senhor que vai resolver as minhas finanças, não sou eu. Eu não consigo, por mim mesmo não vai. Eu já tentei todos os métodos, mas o melhor método é o Senhor. E hoje eu estou aqui dizendo, eu me rendo. O meu esposo vai frequentar a Tua casa, mas a partir de hoje não mais pela minha força, mas pelo Teu Espírito. O meu filho, a minha filha vai estar na Tua presença,
não mais pelo meu esforço, mas pelo teu Espírito. A única coisa que eu quero, Senhor, é que o Senhor segure na minha mão e me direcione. Eu creio, Pai, que no dia que nós formos fazer um batismo aqui, o teu marido, os teus filhos, a tua esposa vai descer as águas, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Ele é o guia da igreja, Ele é o guia de cegos, Ele que dá a mão e conduz. Jesus nos encha. Jesus, olha para nós hoje na nossa miserabilidade, na nossa dor. Nós estamos sujos, nós estamos fedendo, nós estamos totalmente perdidos. Nós precisamos do teu Espírito Santo, não de uma experiência nova. Nós não queremos viver de experiência em experiência. Nós queremos somente ser selados, e isso basta. Nós só queremos ser tocados pelo Senhor e ter a convicção que o Senhor nos mudou, e isso basta. Espírito Santo, que o Senhor nos leve para casa em segurança, que o Senhor conduza as nossas vidas.